Então, nós podemos começar trazendo a consciência para o corpo, sentindo o corpo, postura do corpo, os pontos de contato com o corpo, do corpo com a cadeira, com o chão. Sentindo como está a nossa mente, nosso coração nesse momento. E estabelecendo uma motivação para a nossa prática. Uma intenção. Nós estamos estudando a perfeição da generosidade, a generosidade que transcende os limites do mundo comum. Então, a gente pode também trazer para a nossa motivação essa intenção de expandir o nosso coração sem qualquer limite. E muito bem, então a gente deixa essa motivação de pano de fundo, como diz Aroshi, né? A gente não esquece dela, assim, né? A gente deixa de pano de fundo, certo? Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela. A gente está estudando agora justamente a perfeição da generosidade, né? A gente está nesse ponto, assim, do capítulo, versos sobre a perfeição da generosidade, alguma coisa assim. Mas agora o Norman Fischer vai falar um pouco sobre a perfeição da sabedoria, Prajna Paramita, né? Que ele traduz como a perfeição da compreensão, ele e o tradutor em português também. Mas seja como for, esse é o sexto paramita, né? A sexta paramita. E ela perpassa todas as outras, como a gente já falado. Tem uma compreensão muito interessante sobre a perfeição da sabedoria, que é assim, que o Lama se explica. Que a gente vai usar prajna, né? Que é inteligência. Prajna, a tradução de prajna é inteligência mesmo, né? Então a gente vai usar a inteligência para ir desvendando a realidade, tirando todos os véus que obscurecem a nossa visão da realidade como ela é, até que, por fim, essa inteligência, essa qualidade da mente de investigação, de compreensão, ela vai se aperfeiçoar, né? Ela vai transcender todas as barreiras conceituais, todas as limitações. E vai se encontrar com o Yeshe, que é a perfeição da sabedoria ou a sabedoria primordial, que sempre esteve lá. Então, é como se fosse um encontro, assim, né? Prajna vai indo para encontrar com ela mesma uma outra dimensão, né? Com outra qualidade de transcendência, assim. Mas eu acho bonito isso, assim. A gente não vai desenvolver uma coisa que a gente não tem, né? A gente vai aperfeiçoar. Por isso que chama perfeição da sabedoria, quer dizer, já tem. Só que a gente está aperfeiçoando, né? Por meio da inteligência, a gente vai usar os conceitos propriamente, né? A mente conceitual, para chegar lá no fim, jogar a mente conceitual fora, porque essa é a sabedoria primordial que sempre teve lá, né? De uma outra mente, né? Da mente búdica. Então é bonito esse conceito, eu acho, sempre, assim. As paramitas todas são assim, elas se atiram para além delas mesmas no fim, né? Por isso né, que vem esse nome paramita, da perfeição, né? Aquilo que atinge a perfeição de algo que já existe, né? A gente só consegue aperfeiçoar uma coisa que já existe, né? Se não existisse, teria assim, criação da generosidade, não perfeição da generosidade, não, criação da sabedoria. Então, só para a gente ter essa compreensão, que eu acho bem bonita. Então, finalmente, eis aqui alguns versos sobre a perfeição da generosidade de um dos meus sutras favoritos, o Sutra da Prajna Paramita, em 8.000 linhas. Os sutras do Prajna Paramita têm de vários tamanhos, assim, né?
O mais conciso é o Sutra da Perfeição da Sabedoria, que é o que a gente recita, lê no SEB, recita o mantra, Om Gate Gate Paragate Parasangate Buddhsoha, é o Sutra do Coração da Prajnaparamita, é o mais condensado, mas ele foi escrito e ele é ensinado em muitos tamanhos diferentes. Esse aqui é de 8, acho que o maior é 100 mil linhas, se eu não me engano, assim. Mas são vários tamanhos. Esse aqui é de 8 mil linhas. Como o título sugere, esse texto se especializa na sexta perfeição, perfeição da compreensão, a sabedoria, que a gente normalmente traduz, Prajnaparamita, que, como dissemos, perpassa todas as outras, e é tão fundamental que requer seu próprio conjunto de sutras, né? É a Prajnaparamita que vai levar as outras qualidades da perfeição, inclusive a generosidade. Eis aqui, porque é ela que fala propriamente, assim, mais profundamente da coisa da vacuidade, né? Que a gente já leu nos estudos passados, né? Então, eis aqui algumas linhas deste sutra que falam sobre a perfeição da generosidade. Mas alguém que se torna despreocupado sobre qualquer coisa que lhe possa ser querida ou não querida, querido ou não, se quando ele renuncia à cabeça, mãos e pés, seus pensamentos permanecem não rejeitados, ele se torna aquele que desiste de tudo que tem, sempre destemido. Eu procurei melhor esse termo não rejeitados aqui, eu não me convenci dessa tradução direito, mas também não encontrei outra. Parece que assim, você não precisa, os pensamentos podem permanecer de descrição, né? A gente não precisa nem agarrar e nem empurrar. Parece ser esse o sentido, mas vamos ver o que ele vai falar. Medo é um tema crucial nesse sutra, né? Sempre destemido. Então tem esse tema do destemor. Se diz que o nirvana, né, o estado de liberação das aflições da mente, é um estado de destemor. Desculpa, e a iluminação de um Buda é um estado de felicidade transcendente, de felicidade insuperável, alguma coisa assim, né? Então, só para eu explicar para vocês a diferença entre liberação, entre nirvana e iluminação. Não sei se a gente já falou sobre isso, mas é uma coisa que normalmente a gente não... A gente acha que é um pouco a mesma coisa, né? Porque nirvana é tão famoso, né? Uma coisa tão uau, nirvana, né? O nirvana. Mas o nirvana não é a mesma coisa que iluminação. O bom mesmo é iluminação, né? É o Buda, né? O nirvana é um estado do arhat, o praticante, o ser que atinge o nirvana é um arhat, não é um Buda. Ele atinge a liberação do samsara, né? Mas ele não consegue, ele não tem ferramentas, ele não tem habilidades para andar pelo samsara e ajudar as pessoas a sair dele também. Quem faz isso são os Budas. Então, os Budas, eles são, a gente podia dizer que eles são assim, liberados do samsara e do nirvana. Eles não estão presos nem no samsara, nem no nirvana. Eles estão num estado de liberação completa do samsara e do nirvana. Eles podem voltar para essa experiência nossa de samsara, né, de não liberação, de nós, né, aqui, do jeito que a gente sabe como é, né? Não precisa explicar muito o que é samsara, a gente nunca precisa explicar muito, né? Mas é esse ciclo de mortes e renascimentos. Então, o Arhat, ele está livre disso, ele não renasce mais no samsara. Ele fica lá no nirvana, que é X, né? Nada acontece ali. O Buda não, os Budas eles fazem o voto de retornar e retornar e retornar, os Bodhisattvas, né? Fazem o voto de retornar, 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 sempre, 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 enquanto existirem seres em sofrimento. Aí quando eles atingem a iluminação, eles são Budas, eles continuam voltando para ajudar nós, assim, né? Então tem uma diferença bem grande. O Lama Wallace diz que quando o Arhat ele atinge o Nirvana, ele fica ali no Nirvana, né? Não acontece nada ali, ele fica ali no Nirvana, né? Não fazendo nada. Aí diz que tem que ir um Buda lá flechar o coração do Arhat e falar, amigo, volta aí porque tem muito trabalho para fazer, né? Tem muita gente sofrendo, então, por favor, vamos voltar, né? Aí o Arhat volta para o caminho do Bodhisattva, porque daí ele tem que seguir o caminho do Bodhisattva para
para se transformar num Buda propriamente, né? Então, essa é a diferença. Então, o destemor, normalmente, quando se fala do destemor, a gente está falando do nirvana, né? Bodhisattva também, todo Bodhisattva, todo Buda é um Arhat também, né? Ele também atinge a liberação do nirvana, obviamente, mas ele vai além, né? Ele não só tem completo destemor com relação ao samsara, como também tem a experiência de bem-aventurança do Buda, né? Do estado búdico. Mas o medo é um tema crucial nesse sutra. Um refrão constante no sutra diz assim: se uma pessoa ouve sobre a vacuidade de todas as coisas e não fica assustada, deprimida ou apavorada, mas ao contrário se torna feliz e contente, então sabemos que esta pessoa é um verdadeiro bodhisattva. Porque ela não tem a sensação de perder tudo, né? A gente pode... O Lama também fala sobre isso, fala assim, quando a gente recebe o ensinamento sobre a vacuidade, e tem a sensação de que vai ser aniquilado, né? É porque a gente ainda não tem o refúgio suficiente para a gente se alegrar, né? Porque a vacuidade fala assim, ó, você vai se livrar de todas as aflições da mente, porque, por fim, todas as aflições da mente são frutos de uma fixação a um eu, que não existe. Quando você ouve isso e fala, o quê? O eu não existe! Em vez de você falar, ufa, que bom, eu não existe, eu não preciso fazer nada para ficar defendendo esse eu, né? E você surta porque o eu não existe, é porque você ainda não tem refúgio suficiente para falar, tudo bem, o eu não existe, mas eu não vou desaparecer, eu vou me transformar, por fim, num Buda, né? Que é o que vai poder livrar os seres do sofrimento, eu mesmo vou estar completamente livre do sofrimento. Quer dizer, enquanto a gente não tem confiança suficiente no caminho do Buda, a gente surta se ouve falar da vacuidade do eu, né? Imagina, se o eu não existe, a gente acha que não tem nada além disso, a gente surta, obviamente, né? Mas se em vez disso a gente fala, uau, que delícia, tô livre, aí a gente é um bodhisattva, né? A gente tem confiança no caminho, tá? Sabe qual é o propósito do caminho, sabe que o eu só tá atrapalhando, que bom, que a gente vai se livrar dele, né? E se livrar dele não significa deixar de se manifestar completamente, deixar de existir, né? Significa que a gente não vai ter as limitações que esse eu pentelho, que fica querendo controlar tudo, tem, né? Então, é uma liberação verdadeiramente, não é uma aniquilação. Mas pode ser muito aflitivo, né? Se a gente realmente não desenvolveu... É como se a gente estivesse tirando o pé de um lugar e não tivesse nenhum outro lugar para a gente apoiar o pé, né? Que é o refúgio no Dharma, no Buda, no Dharma, na Sangha, né? O que vocês acham? Gê, Fala, querida. eu posso entender, é certo eu entender que no estado do Nirvana, o Anhat ainda está preso no mundo dos fenômenos. Tá certo eu entender assim? Ele não está preso nos fenômenos, na verdade. Ele está preso ele está livre de tudo, assim. Mas ele não tem fenômenos no Nirvana, né? Não tem nenhuma aparência no Nirvana. Mas ele fica nesse estado de não ação, de não surgimento de nada, né? Eu não sei bem, eu nem consigo... A gente não... Quando chega nesses estados mais assim, a gente não consegue muito conceber, né? Porque a nossa mente conceitual, ela tem um limite, assim, né? A gente não consegue direito conceber. 37 práticas Bodhisattva, 37. Uhum. E aí eu fiquei presa e parei e pronto. Parei mas qual? Qual verso? Eu não vou lembrar assim direitinho, mas tipo assim, que os fenômenos nem vêm nem vão. Tipo, eu travei. Travei. Aí eu lembrei disso que eu li ontem, assim. Mas os fenômenos nem vêm nem vão, Ana, não é que eles não surgem, são fenômenos, né?
Eles surgem, mas eles não. Você não acha que eles estão em algum lugar existindo verdadeiramente? Daí eles vêm para onde você está e vão para outro lugar, sabe? Uma coisa sólida, assim, que fica. O Bodhisattva, a visão do caminho do meio, é de que os fenômenos surgem junto com a consciência deles, né? Eles não existem independentes da consciência deles. Então, o fenômeno não vem, não vai, tem esse sentido. Se a gente fala assim, ó, o fenômeno veio, quer dizer que ele estava num lugar em que eu não tinha consciência dele. Ele estava lá e veio. Quer dizer, ele existe independente da consciência, porque ele estava em algum lugar. E ele vai para um outro lugar onde a minha consciência não está, né? Então, a gente está pressupondo uma existência independente da minha consciência dos fenômenos. Isso não existe para o caminho do meio, né? A visão do caminho do meio, que é o caminho do Bodhisattva, né? Mais elevado, assim. Quer dizer, que é a visão filosófica mais elevada dos Bodhisattvas. Mas esse é um outro papo, né? Já é caminho do Bodhisattva mesmo. Mas no Nirvana não tem fenômenos, não tem surgimento de nada. É um estado de ausência de fenômenos. O Arhat, ele nem percebe mais nada, né? Mas aí não é o fim do caminho, porque isso não... Porque por fim o samsara continua lá, cheio de nego sofrendo, né? Então, para que serve você ficar lá? Oi? Tipo, não sou não descanso. Exatamente. Mas é uma prisão, igual o samsara, né? Quer dizer, a liberação completa é você poder trafegar ali, né? Nesses estados, né? Então, no caso de doar, ou de dar, né? É difícil a gente dar traduzir direito essa palavra, mas a gente fala, porque dar fica uma coisa meio... Parece que sempre falta um complemento para dar, né? Para o dar. Mas é isso, no caso de dar, se o Bodhisattva percebe que poderia desistir de qualquer coisa, de tudo, porque não há do que desistir, né? Se a gente não solidifica nada e sente que se a gente der isso aqui, a gente está perdendo, né? Então, se isso não acontecer, essa realização deixar você feliz, sem medo, não rejeitado, não reconhecido, então é um verdadeiro Bodhisattva. Não tem essa sensação de ganho, de perda, de nada. Não só daquilo que você está dando, mas do possível resultado daquilo. Então, tipo, se eu der todo o meu dinheiro para não sei quem, eu vou ser super famosa e vou fazer uma doação gigante para alguém, eu vou ficar super famosa, e daí eu vou ser reconhecida, e eu vou ser respeitada, pronto. Já ferrou, né? Já tem uma coisa mundana aí, né? Uma contaminação, vamos dizer assim, né? Pelas 8 preocupações mundanas, de ganhar alguma coisa, respeito, fama, alguma coisa, né? Então, isso não é prática do Bodhisattva, como a Ana está lembrando das 37 práticas do Bodhisattva. Então, esse é um verdadeiro Bodhisattva, esse que não tem nenhuma sensação de ganho de perda, né, mundana. Esse ensinamento sábio, surpreendentemente, reconhece o medo como um ingrediente essencial da nossa personalidade. Com certeza, o medo é justamente isso, né? O último medo é o medo da aniquilação, o medo da morte. Então, o medo é uma experiência muito próxima, né, da nossa existência. O medo que a gente tem de deixar de existir, por exemplo, né? Nós nos identificamos com o eu vulnerável. Pensamos que somos e possuímos. Quê? Pensamos que somos e possuímos o que não somos e nem possuímos, deve ser. A gente se confunde, a gente acha que é uma coisa que a gente não é, a gente acha que tem uma coisa que não tem, né? Ninguém tem nada efetivamente, né? Porque tudo que a gente tem, por natureza, vai desfazer na nossa cara, às vezes, né? Na nossa faixa, aquilo lá se desfaz, esse ter, esse ser que a gente tanto se agarra, eles não têm base, né, sólida. Por isso que a gente no fundo sabe disso, eu acho, sabe? Por isso que vem esse medo, né? A gente no fundo sabe que as coisas são muito incertas, muito
instáveis, né? E esse medo é um pouco inevitável se a gente se identifica com o que a gente acha que é e com o que a gente acha que tem, né? Portanto, o medo da perda de si mesmo e dos bens é essencial em nós, né? Esse medo está muito presente. Quando a identidade básica é ameaçada, surge o medo, geralmente mascarado pela raiva. A gente se defende. Surge um medo, a gente pode ter o impulso de se defender daquilo, né? Com raiva. Para praticar a perfeição de oferecer, precisamos superar esse medo, percebendo que realmente não há o que temer. Tudo é vazio, em primeiro lugar, desde o início, né? Para começo de conversa, tudo é vazio. Isso não quer dizer que nós esperamos ser destemidos para praticar a generosidade. É claro que não. Praticamos agora mesmo como somos, e o caminho da prática nos traz pouco a pouco ao destemor. Ensinamentos como esse não são para nos assustar, eles nos encorajam a mostrar a profundidade e o alcance daquilo que aspiramos. Então, esse destemor ele vai sendo gerado ao longo do caminho da generosidade, né? A gente vai percebendo que a gente, sei lá, ou a gente dá ou a gente perde alguma coisa, né? E a gente vê que não deixa de existir por causa disso. Isso vai gerando uma confiança. Daqui a pouco a gente fala, eu já passei. Não acontece isso com a gente, já acontece em algum nível isso, né? A gente fala assim, já passei por tanta coisa, estou aqui. Isso vai dando uma força pra gente, assim, né? Mas aí quando a gente aprofunda mesmo isso e realmente vê que aquilo que a gente acha que é, aquilo que a gente acha que tem, vão se desfazer em algum momento. E a gente vai percebendo que não deixa de existir por causa disso, a gente começa a falar, poxa vida, mas afinal de contas, quem que eu sou, né? Porque eu já perdi tanta coisa, estou aqui. Tantas coisas já morreram dentro de mim e eu estou aqui, né? O Lama Santo que fala, a gente não entende, não sei como ele fala, né? A gente morre muitas vezes. Morre nessa vida, ele fala. A gente morre, muitas identidades nossas morrem, aquelas que a gente mais se identificava, sei lá, às vezes identidade de esposa, de marido. Daqui a pouco o marido desiste de ser marido e sobra a esposa lá sem marido. E aquela identidade tem que morrer, né? Ela tem que morrer, porque o marido não existe mais, a esposa de quem, né? Mas não, a gente vai carregando aquela identidade nas costas, assim, até uma hora que aquilo, né? Tá bom, a gente pega e larga aquela identidade. E daí a gente não morre, não deixa de existir por causa disso. A identidade vai e a gente fica. Aí o Lama Santa fala assim, e a gente não se toca, que a gente não é identidade. A gente vai, um monte de identidade vai, morre, a gente continua lá, e a gente não se toca, que a gente não é as identidades. É impressionante, né? É uma teimosia nossa de não entender quem a gente verdadeiramente é, né? Mas é uma libertação isso, não é? O que vocês sentem? Não é uma libertação? O problema é que a gente, quando uma identidade morre, a gente já sai correndo atrás de outra. Para poder ter a sensação de, não, tudo bem, eu não sou mais tal coisa, mas agora eu sou tal coisa, né? A gente vai logo correndo atrás de uma outra coisa, a gente não sustenta essa liberdade. A gente é um pouco que não aguenta, né? A gente acha que vai, sei lá, que vai realmente deixar de existir, né? Se não tem nenhuma identidade operando muito, muito forte, né? Posso falar um pouquinho? Quê? Posso falar um pouquinho? Claro. Eu achei legal isso que ele falou. Não, porque eu estava me lembrando, é como se a gente, queria perguntar a você, é como a gente pudesse sustentar um vazio, a gente se livrar assim dessa identidade, seria um pouco isso, talvez, me ocorreu assim com imagem. Então, mas é um vazio que não é bem vazio, né? Não é que não tem nada dentro, assim. Ele é uma plenitude de possibilidades, assim. A gente pode ser qualquer coisa. Não é que a gente não é nada, eu não sou nada, sou um nada, né? Não é isso, a gente pode ser qualquer coisa. Mas quando a gente está preso em algum ponto, assim, a gente não enxerga assim, né? E quando essa identidade morre sem a gente querer, a gente enxerga menos ainda, porque a gente fica desesperado, cai num sofrimento, assim. É o que acontece, é o que vai acontecer com a gente na morte também, amores. Não quero preocupar vocês, como diz o Lama Santina. Não quero me preocupar também. Mas quando a gente perder esse corpício nosso, né?
a gente vai querer outro rápido, assim. A gente não vai aguentar. Ah, que bom, não preciso de um corpo. Esses dias eu ouvi a Jetsuma contando uma história que eu acho ela tão incrível, né? A Jetsuma Tenzin Palmo, para quem não conhece, por favor, conheçam, caça essa mulher. Ela diz que ela, quando tava um papo de morte, né? E ela dá até uma alegria de falar com ela. Ela ficava assim, a morte não tem nada de ruim, é maravilhoso, é uma libertação, ela fala, sabe? As pessoas ficam todas, ai, que bom, quero morrer logo, então. Porque parece ser... A morte é uma coisa tão banal para ela, né? Uma coisa maravilhosa. Não ficou gravado esse... Deixa eu ver. Camila. Ah, querida, não ficou gravado isso daí. Não tem como... Mas eu vou contar para vocês o que ela contou. E acho que no livro dela ela fala sobre morte também. No Coração da Vida. E ela vai lançar um livro ano que vem também. Um livro novo. E nós vamos traduzir de algum jeito. Então, ela fala assim, que quando ela era jovem, ela sofreu uma queimadura, assim. Eu não sei nem... Acho que foi água, sabe? E ela queimou muito, acho que 70%, 80% do corpo, uma coisa assim. Uma coisa feia, ela quase morreu. E daí diz que ela viu o corpo dela, assim, num momento. Ela teve uma experiência de quase morte, né? Ela viu o corpo dela. E aí ela falou assim, tinha tantos seres de luz à minha volta, eu estava tão feliz de estar ali com aqueles seres, mas eu tive que voltar para o corpo, eu não tive escolha. Ela falou. Então ela tem uma... sei lá, uma visão de que o corpo é só uma mesa. Não é uma coisa assim que a gente ouve as pessoas falar, o corpo a vida é só uma passagem, essas besteiras, que não são besteiras, na verdade, são verdade, né? Mas que parece que são meio clichês, né? Para ela não, porque ela tem essa experiência, né? Ela sabe que aquilo não é o fim e tudo mais, mas a gente acha que é. E daí ela falou, eu queria ficar com aqueles seres de luz ali, mas eu não tive escolha, ela falou, tive que voltar pro corpo, né? E então, assim, ela não queria um outro corpo, ela queria ficar com aqueles seres de luz, ela queria viver o processo ali, né? Sem sair correndo atrás de um corpo, possivelmente, né? Não sei, ela não falou isso, mas eu estou imaginando, né? Ela estava bem feliz de não estar mais presa no corpo, naquele corpo dela lá, né? Especialmente porque estava naquela época, naquele momento, estava muito difícil ficar naquele corpo todo queimado, todo esborrachado, né? Mas é isso, amores. A gente pode treinar com as identidades, né? Cada vez que uma identidade morrer, a gente não precisa esperar a identidade morrer também. Falando uma besteira, a gente não precisa esperar as identidades morrerem. A gente pode reconhecer a nossa liberdade agora, né? Frente a todas as nossas identidades, frente ao nosso corpo, frente a tudo que a gente se identifica como sendo eu, né? Porque possivelmente nada do que a gente se agarra é verdadeiramente nosso eu, né? Isso é muito muito difícil, né? Porque a gente está identificado com muitas coisas, né? Mas essa é a fonte do nosso sofrimento, né? E a generosidade mais transcendente é se libertar de todo tipo de apego, né? Tô falando papagaiando, vocês sabem, né? Aliás, deixa eu já fazer uma declaração aqui. Tudo que eu falo aqui é papagaiagem. Não pensem que eu tenho que isso vem de algum lugar, de muita realização, não é nada disso. Eu só papagaio aqui para a gente ir pensando juntos, né? Só isso. Não me confundam, né? Porque às vezes eu falo com tanta certeza que eu mesma me convenço. Mas é bom declarar logo isso, né? Eu já me livro de qualquer problema. Mas é isso, né? Esse é o nosso trabalho último, na verdade. Né? Então, agora vem uma sessão no livro do Norman Fischer que eu pensei muito sobre essa sessão, o que a gente fazia com ela, né? Mas eu achei que só dava para fazer isso mesmo depois que a gente estudasse o capítulo todo, né? Não dava para começar a fazer as práticas sem ter toda a compreensão do capítulo sobre generosidade. Então, agora talvez a gente possa passar um tempo
colocando essas práticas em prática, né? A gente pode discutir um pouco, talvez um ou dois encontros mais, assim, sobre essas práticas, e daí passar para o capítulo seguinte. Mas legal seria se a gente praticasse, porque daí a gente pode, ao longo de 2, 3 encontros, a gente conversar sobre as nossas experiências com essas práticas, né? Algumas delas são simples, quer ver? Vamos olhar aqui. Então, práticas. Minha intenção é que este livro seja uma inspiração para você reimaginar a sua vida, de modo a vivê-la de um jeito diferente. Né? Não tenho a menor dúvida que essa era a intenção do Buda também, garantir que haja menos sofrimento e mais felicidade no mundo. Mas isso irá requerer mais do que um livro, do que ler um livro. É preciso cultivo espiritual constante. O ensinamento budista é cheio de práticas transformadoras. Então, ao final de cada capítulo desse livro, eu adiciono uma lista de práticas, listas de práticas. Muitos dos itens na lista vêm de práticas que já mencionei nas páginas anteriores, mas é útil reformular essas práticas de uma forma curta para facilidade da referência. Essas listas não são sistemáticas ou exaustivas e elas não são de fontes tradicionais. Elas são sugestões, pontos de partida. Espero que os criativos leitores inventem suas próprias práticas, que sirvam às suas circunstâncias e temperamentos, assim como o Buda criou práticas nunca antes vistas ou ouvidas que serviam a ele mesmo e seus alunos no seu tempo. Né? Espero que o espírito deste livro torne óbvio que não estou esperando que os alunos sigam a lista de práticas sugeridas, experimentem todas elas devidamente. Experimente quaisquer práticas que pareçam úteis ou interessantes a você. Prove ou ignore tantas quantas você quiser ignorar, né? Não se force a fazer nada com que você não se sinta confortável ou interessado. As listas de práticas estão divididas em 2 seções: práticas de meditação, almofada, né? E práticas para a vida diária. As práticas de meditação são sugestões de como focar sua mente na almofada de meditação. Práticas da vida diária são práticas que você pode usar tanto separando um tempo especial para elas, além do tempo de meditação, ou mais frequentemente no decorrer do seu dia a dia. Então, agora a gente pode fazer isso, né? A gente pode ler as práticas todas, discutir um pouco elas, daí a gente experimentar. Aí a gente não precisa, como ele falou, né, aplicar todas, mas a gente pode escolher algumas delas e aplicar e daí discutir o que aconteceu com a gente. O que vocês acham? Né? Então, as práticas na almofada, elas são práticas que a gente já fez, assim, né? Mas vamos ver como é que ele... Algumas não. Vamos ver como é que ele explica. Então, a primeira a gente faz todo dia. Sente-se, preste atenção ao seu corpo, agora preste atenção à sua respiração, para dentro e para fora, enquanto sua barriga sobe e desce. Repouso em cada exalação. Sinta-se relaxar a cada respiração sucessiva. Abra-se para uma mente generosa, espaçosa a cada exalação. Então, é uma prática de shamatha, né, com foco na respiração, essencialmente. Mas essa última frase que dá uma outra qualidade para a prática, né? Então, a gente pode experimentar fazer a prática de shamatha com foco na respiração. Em cada expiração, a gente sente essa abertura, né? A gente sente que solta todo tipo de fixação, de rigidez, né? A gente se concentra nessa qualidade, assim, da prática que vai soltando tudo que não é. Né? Essa é a primeira. A segunda é, sente-se e preste atenção ao corpo e à respiração. Fique consciente dos pensamentos, imagens, memórias, o que quer que surja na sua mente. Então, é um pouco diferente, né? A gente pode... Não pensa que isso aqui é assim, né? 2 minutos... assim, sente-se e preste atenção ao corpo e à respiração. Ah, já prestei. Agora, fique consciente dos pensamentos. Não. A gente precisa de um tempinho para estabilizar um pouco aqui nessa primeira fase da prática, né? Então, a gente pratica um pouco essa primeira prática aqui, de atenção plena na respiração, né? Aí estabiliza, né? Dá uma assentada, assim. Aí a gente leva a atenção para a mente. Eu tenho um áudio gravado de uma prática de shamatha com foco na mente, que o Lama Lossi guia em português. Eu vou postar lá no nosso grupo. Quem fez CBTT, claro que já conhece, né? Mas ela é longa, ela tem 24 minutos. Pode ser que vocês achem muito longa e tal, mas é bom ouvir uma vez para aprender um pouco a forma como o Lama Lossi ensina essa prática, né? Porque pode não ser muito
muito óbvia, assim. E pode falar assim, é um espaço da mente, mas que espaço da mente? Onde que é esse espaço da mente, né? Raios. A gente tá o tempo inteiro... É o tipo... Tem um vídeo super bonitinho que chama Isso é Água, não sei se vocês já viram, mas ele começa assim, acho que a gente já até viu aqui junto, se eu não me engano. Acho que sim, né? 2 peixinhos nadando, aí vem um ao contrário. Aí o que vem ao contrário fala assim, a água tá boa, né? Aí os 2 peixinhos, aí o peixinho passa sozinho, passa, aí os dois, um olha pro outro, mas o que é água? Né? Estão no meio da água. É um pouco isso, assim, a gente está no meio da nossa mente. Mas a gente pode falar, mas que mente? O que é mente? Onde que é o espaço da mente, né? É onde a gente mora, na verdade. Vocês pensam que moram em São Paulo, sei onde vocês moram, Rio de Janeiro, mas a gente mora mesmo na nossa mente, né? Então é legal, talvez, fazer essa prática mais longa, só de chamar o foco na mente, para pegar o jeito dela, né? Daí ele fala assim, agora fique consciente da própria consciência, né? A gente está sempre projetando a nossa consciência para algum lugar, né? Mas agora a gente pode parar e deixar e só perceber o que é estar consciente, sem dirigir a lanterna da consciência para lado nenhum, só o que é estar consciente. Eu tenho a impressão, quando faço essa prática, que é a que eu mais gosto, aliás, que é a consciência da consciência, que é como se tivesse alguma coisa ligada o tempo todo, sabe? Na nossa experiência, assim. A gente está ligado o tempo todo, né? Enquanto a gente está acordado. Depois, quando a gente vai dormir, a gente está ligado também, mas é como se fosse um... Como é que fala? Quando a gente coloca um equipamento para dormir, né? Mesmo assim, quando o equipamento entra... O computador entra em modo de espera, sei lá como chama. É quando a gente dorme, né? Mas ele não está morto. Você dá um toque no negócio, ele... Mesma coisa a gente, né? Então, esse estado de consciência, a gente precisa identificar essa experiência de consciência. O que é estar consciente, né? É a experiência mais óbvia, mais primitiva que a gente tem, né? De estar consciente. Mas, geralmente, ela é hibernação. Obrigada, Ed. Exatamente. Hiberna, exatamente. Então, quando a gente não está hibernando, né? A gente tem essa possibilidade de ter consciência de estar consciente. E o que é essa experiência de estar consciente? Né? É uma experiência completa, presente em todos os momentos que a gente está vivo e morto, bom, em todos os momentos, em resumo, mas que está, a maior parte do tempo, ela está implícita, né? A gente está consciente da garrafa, mas para estar consciente da garrafa, eu preciso primeiro estar consciente. Então, como é que eu vou estar consciente da garrafa, né? Então, essa consciência da consciência está sempre implícita. E aí, nessa prática aqui, a gente só torna aquilo explícito, né? Então, agora fique consciente da própria consciência, que é o recipiente, o pano de fundo do conteúdo da mente. Pouco a pouco, usando a sua exalação para facilitar o seu caminho, mude a atenção para o que está à frente. Pensamentos, etc., para o pano de fundo, a própria consciência. Sinta a própria consciência como ilimitada. Sinta a sua infinita generosidade. Vocês lembram que ele fala em algum ponto ali do nosso estudo, ele fala na generosidade como sendo uma grande abertura, onde tudo pode surgir, né? Ele define um pouco generosidade como isso, né? Como uma mente completamente aberta. Então, quando... Oi, Val, você quer falar alguma coisa? Valério? Não, vou fechar o microfone dele. Então, quando a gente faz essa prática e sente a consciência completamente solta de tudo que normalmente a gente está projetando a consciência, né? Ela está livre de todos os objetos, é como se a gente pudesse dar conta dessa abertura livre, completamente livre, né? Daqui a pouco alguma coisa vai chamar a nossa atenção, a gente vai focar de novo, né? Mas, porque a atenção é isso, é a consciência concentrada em algum lugar, né? Quando a gente solta o foco, né, estreito em alguma coisa e abre completamente o foco, como se fosse uma grande angular 360, né, espacial, assim. Então, a gente pode experienciar essa abertura
que o Norman Fischer também chama de generosidade, né? Como se esse espaço permitisse tudo, acolhesse tudo. E, nesse sentido, ele chama de generosidade. Ele fala da generosidade como sendo essa abertura, né? Então, a gente pode falar... Eu posso fazer duas coisas. Eu posso mandar um áudio dessa prática chamada Com Foco na Mente e um vídeo de um retiro, acho que do ano passado, que o Lama Wallace conduz uma prática de consciência da consciência. Posso mandar as duas coisas para vocês treinarem, verem, assistirem e tudo mais. Que tal? São duas práticas maravilhosas, né? Que a gente pode... Na verdade, aqui nesse pedacinho aqui, o Norman Fischer falou de 3 práticas fundamentais. Shamatha com foco na respiração, Shamatha com foco na mente e consciência da consciência. São as 3 práticas de Shamatha que o Lama Wallace ensina, na verdade. Ele falou nesses dois pontinhos aí, ele mandou as 3. Quer dizer, é um retiro inteiro que a gente poderia passar com o Lama Wallace estudando essas 3 práticas, né? Mas ele colocou nesses pontinhos, assim, podem ser práticas muito simples, realmente. Mas, para a gente se localizar, são as 3 práticas principais de Shamatha. Então, eu posso mandar isso para vocês treinarem sozinhos, aí na próxima semana a gente pode conversar sobre essas práticas, se vocês quiserem, né? A próxima prática que ele vai ensinar é uma prática já diferente. É a prática de... Peraí. Não sei o que eu aprontei aqui, mas agora eu acho que eu... Pronto. Então, essas práticas são de Shamatha. A próxima já é uma prática mais... é uma prática diferente. Uma prática de trocar a si mesmo pelo outro. É uma prática para cultivar empatia, para cultivar compaixão, para cultivar qualidades, né? Então, aquiete-se no corpo e na respiração. Agora, imagine outra pessoa sentada à sua frente. Qualquer pessoa. Começa com uma pessoa... Começa a nadar no rasinho. Traz uma pessoa... tranquila para você, assim, não traz a pessoa mais difícil da sua vida, né? Traz uma pessoa qualquer para sua frente, que não perturbe muito, né? Agora imagine outra pessoa sentada à sua frente e reflita que, assim como você, ela quer viver, ela não quer morrer, ela quer ser feliz, não quer sofrer, não quer ser miserável, né? Sinta você e a outra pessoa nesse nível humano básico, além do particular. Então, nota essa humanidade básica que permeia todos os seres o tempo todo. Agora, cada expiração, cada exalação, imagine-se como a outra pessoa. E a outra pessoa como sendo você. Então, troca de lugar com essa pessoa. Se imagina sendo aquela pessoa. Veja aquele corpo do outro lado da sala, né? A pessoa que está na tua frente, como sendo o seu próprio corpo. E veja esse corpo seu como sendo o corpo da outra pessoa. Não espere que isso funcione perfeito exatamente, mas continue tentando trocar a si mesmo pelo outro, trocar de lugar com o outro. Depois de um tempo, simplesmente volte a prestar atenção na respiração. Né? Se desloca, assim, desloca o seu senso de eu para o outro. E do outro para o eu. É maluco isso aqui. É bem maluco. Fiz isso aqui algumas vezes e é bem maluco, porque essa é uma prática que é ensinada pelo Shantideva, sabe, no Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva. E vai um pouquinho além disso, né? Um pouquinho além, assim, a gente imagina, por exemplo, uma pessoa que tem inveja da gente, né? Aí você se coloca no lugar do outro. Aí você, a partir do lugar do outro, você olha para você mesmo, por tudo que você tem inveja de você. Que você sabe que não é nada daquilo, né? O outro pensa assim, esse cara, essa pessoa, essa mulher, ela tem tudo na vida, ela tem uma casa maravilhosa, tem pessoas que amam ela nunca tem problemas, ou ela é muito inteligente, as coisas são fáceis para ela, né? Tentando olhar pelo olhar da outra pessoa. Mas você sabe que não é nada disso, né? Aí você fala, nossa, essa pessoa não tem por que ter inveja de mim, né?
Você começa, sabe, a desfazer aquele nó, né? Sabe de nada, inocente, exatamente. Ou ao contrário, pessoas, você coloca no lugar de alguém que você inveja, por exemplo, né? E daí essa pessoa olha para você e fala assim, nossa, como essa pessoa me inveja, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não tenho... Então, se desmonta coisas assim estranhas, né? Mas aqui ainda ele não está nem propondo isso, ele só está propondo essa troca de lugar. Isso já é muito libertador também, sabe? Logo depois da meditação, preste muita atenção à percepção, visão, audição, paladar, toque, olfato, todos os sentidos, inclusive a mente, né? Percepção. Tente sentir a sensação da percepção sem apego ou aversão subjacente. Perceba que o mundo é uma oferenda. Sinta a oferenda como um presente. Lembra, ele fala o mundo como uma oferenda, né? Como se fosse algo que a gente recebe, mas que a gente não precisa agarrar. As suas próprias práticas, nunca antes vistas ou ouvidas ou tomadas de outras fontes. Invente a sua prática, em resumo, essa terceira, né? Pratique alguma coisa que você mesmo criou. Agora, eu vou ler, acho que a gente vai encerrar aqui. Aí semana que vem a gente continua. Então a gente pode. Eu vou mandar essas duas práticas guiadas e essa prática de trocar si mesmo pelo outro, experimenta fazer isso. Como é que é deslocar isso, né? A gente perde um pouco, dá uma libertada, uma soltada nesse agarramento, sabe? Nossa, e se eu tivesse outro corpo, né? Como seria ter outro corpo? Né? É muito maluco isso, muito interessante fazer essa prática. Experimentem. Tá bom, fofuras? Eu preciso encerrar agora, porque eu tenho uma reunião de trabalho. Não sei se vocês todos estão inscritos ou se querem se inscrever, mas o Retiro com Lama Lolas começa amanhã. E eu, do fundo do meu coração, sugiro que vocês façam, sabe? Porque se vocês, obviamente, tiverem conexão com ele, né? Com os ensinamentos budistas mais profundos, assim, porque ele vai começar um ensinamento nesse retiro. Então, é sempre uma boa coisa, né? Não é simples nada do que vai acontecer nesse retiro, mas é um começo, sabe? É legal pegar um ensinamento do começo, né? Então, se vocês quiserem, eu vou postar também o link lá no nosso grupo para as inscrições. Ô, Gê, fala, Morei. Mas eu olhei e tinha um super pré-requisito lá, que eu achei que eu não ia conseguir fazer, assim. Não, cara, não, é um texto. Era um monte de vídeo, uma lista enorme de vídeos. Deixa eu explicar. Calma, deixa eu explicar rapidinho que eu tenho que sair. Os vídeos são só uma explicação do texto que você tem que ler. É um texto que você tem que ler, né? Uhum. Se você quiser, você pode usar os vídeos porque o Lama explica aquele texto, mas a rigor você tem que ler o texto. E fazer uma iniciação, que é um vídeo de 1 hora, que você assiste e acabou. Então, 1h30 você mata os requisitos, sabe? É isso. E assim, porque os requisitos não são para resolver de uma vez só, né? Assim, aquele texto da Seira Kanto, que é o pré-requisito, é para a vida inteira para você praticar. Então, não é que a gente vai, sabe, tem que terminar, ninguém vai terminar, é um texto para praticar a vida inteira. São os preliminares, entre aspas. Eu nem sei por que chama preliminares, porque assim, não tem como terminar aquilo, sabe? Antes de morrer, ou antes de se iluminar, não tem como terminar. Então é só para saber que aquilo é importante, que é a base da prática, né? Mas dá, manda ver que dá. Fala, Rick. Não, eu só ia falar que esse texto é preliminar. Você não se preocupa, que você vai ler e não vai entender nada. Não vai entender nada. Você vai assistir os vídeos também não vai entender nada. Daí, quando você começa a entender, aí você começa a praticar, mas não termina nunca, entende? Então, é só para dizer assim, ó, é só para o Lama, é um recado que o Lama quer passar, sabe? Ó, tô dando um ensinamento super elevado, mas se você não cuidar da base, não adianta nada. É mais ou menos isso, sabe? E a base são os preliminares, mas que é como se fosse... É isso, a gente vai passar o resto da vida fazendo aquilo acontecer, né? Tá bom, fofuras? Então vamos encerrar só um minutinho, assim, fazer uma dedicação de que qualquer compreensão, qualquer inspiração, qualquer boa coisa que tenha acontecido nesse nosso estudo possa se expandir por toda a nossa vida,
E que a gente possa tocar muitos seres a partir desse lugar de generosidade, de abertura. Que a gente possa abrir o nosso coração cada vez mais. Tá, fofuras. Eu vou colocar o que eu prometi no nosso grupo depois da minha reunião, tá bom? Antes do almoço ainda eu coloco lá para todo mundo, tá bom? E inscrições do Lama Wallace no site do SEB.org.br lá, tá bom? É facinho, mas eu vou botar o link também lá. Domingo, aí, ó, boa coisa. Todo domingo, às 6 da tarde, a gente estuda os ensinamentos do Lama Wallace. Então, não fica uma coisa tirada, assim, a gente tem que se virar sozinho com aquilo, sabe? A gente se encontra todo domingo para estudar. Então, vocês são super convidados para participar dos estudos do domingo também, tá bom? Beijos, queridos. Obrigada, Gê. Tchauzinho. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada, Gê. Bom trabalho. Beijo, obrigada. Gratidão. Beijo. Gratidão.